Você sabe, nós já derrubamos alguns gigantes. Vamos ver se você está comigo. Qual foi o primeiro gigante que nós derrubamos? Medo. O gigante do medo. O segundo gigante? Finanças. Da escassez financeira. Foi domingo passado. O terceiro gigante, alguém vai falar, como assim terceiro? Só vim 2 cultos? Quinta-feira você perdeu, filho. Quinta-feira nós derrotamos o terceiro gigante. O gigante... Quem foi o culto de quinta-feira, hein, amados? Eu cruzei agora, eu fui ali gravar a abertura do culto. Cruzei com a abençoada Lidiana. Ela, bispo. Quinta-feira eu fui curado, eu estava com uma enxaqueca, não conseguia abrir o olho. Naquela oração final, sumiu. Eu falei, esse é o poder de Deus. Esse é o poder da cura. E nós derrubamos esse gigante em nome de Jesus. Quinta-feira recebi também muitos testemunhos do culto de quinta. E hoje, qual o gigante que nós iremos derrotar hoje? O gigante do fracasso. Bispo, o fracasso é um gigante. Eu posso atestar para você que tem gente que não consegue mais mover o pé, dar um passo por conta dos fracassos. E isso se tornou um grande gigante, uma grande muralha onde a pessoa não consegue, dar passos, não consegue avançar, não consegue fazer absolutamente nada. Então hoje nós derrotaremos o gigante do fracasso. Você pode já começar a comunicar e declarar com a sua boca uma confissão aliada. Diga, hoje eu vou derrotar, fala, à luz da Bíblia, o gigante do fracasso. Mas nenhum gigante vai ficar em pé até o final desse ano, eu creio nisso. Bispo, por que você falou de quinta-feira? Porque nós estamos acelerando. E agora, domingo e quinta, eu estou entrando na série. Era só os domingos. Mas tem tanta coisa, amado, que Deus quer trabalhar ainda nesta série, que eu falei, eu preciso. Eu olhei o calendário, olhei contei os cultos que tem. Eu falei, Jesus, já acabou o ano. Eu falei, tem muita coisa para falar. Então, agora, domingo e quinta-feira, nós estamos acelerando esta série, derrubando gigantes. Você está pronto para derrubar hoje todo o fracasso da sua vida, para eliminar isso? Tem gente que não acredita. Tem gente que fala assim, mas se você confiasse e de fato tomasse posse do que é a palavra, o poder de Deus, eu posso afirmar para você, já estava vivendo outro patamar da sua vida, de confiança, de romper limites, de expansão, em todas as áreas da vida. Então creia nisso. Vamos juntos derrubar o gigante do fracasso. Você que está em casa, se não compartilhou, essa hora de você compartilhar com alguém. Eu ia falar com algum fracassado, mas não sei, às vezes você conhece alguém? Olha o fracassado que está dizendo. Não, isso não. Mas às vezes tem alguém que você sabe, essa pessoa está passando por um momento muito desafiador. Compartilha essa transmissão com um abençoado. Ele é abençoado. O fracasso não nos determina quem nós somos. Fala isso com a sua boca. O fracasso não determina quem eu sou. Fala, eu sou um abençoado. Fala, eu sou um mais que vencedor. Fala, eu sou conduzido em triunfo sempre por Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar Jesus. Vamos lá. Não tem fracassado no nosso meio, não. Dito isso, nós vamos com o texto base que está em Romanos 8, verso 31, que diz assim, que diremos, pois, à vista destas coisas? O que nós vamos dizer à vista? Ou seja, eu estou olhando, estou enxergando, tem coisas que eu estou vendo. O que eu vou dizer então? E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo já dá a resposta. Se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Que assim seja, em nome de Jesus, pode ir para a tua casa. Esse versículo, ele é suficiente. Já era, disse, acho que é um Naldo ali no meio da multidão. Esse versículo, ele é... Mas basta. Se Deus é por nós, quem será? Fracasso, crise financeira, doença, medo, qualquer gigante que você possa colocar. Quem será contra nós? Diga, ninguém. Eu não vou te despedir ainda, tem muito para depositar na sua vida. Curva sua cabeça, nós vamos falar com Jesus nesta hora. Pai, nós te rendemos graça, honra, louvor. Nos submetemos agora, Jesus, inteiramente à tua voz. Nós aquietamos o nosso coração. Nós podemos experimentar, Jesus, do teu mover sobrenatural, profético, Pai, em nosso meio, desde a abertura deste culto, Jesus, os louvores. Pai, nós estamos aqui vendo e contemplando os teus poderosos feitos. Eu creio, Jesus, que esta palavra, como sempre, não voltará vazia para ti. Por isso a minha oração agora, Pai, que cada coração aqui esteja aberto, que cada coração aqui, que é uma terra fértil, esteja, Senhor, com uma expectativa em ti, Jesus, porque o Senhor vai depositar, a porção será derramada, o Senhor agora, Pai, falará claramente, a palavra está aberta, Jesus, o Senhor está falando, portanto, que eu diminua e que tu cresça, Jesus. Eu me submeto agora inteiramente às tuas mãos, Jesus, à tua vontade, para que não seja eu, Fernando, mas o Senhor através de mim, para dar direção, para edificar, para dar destino, Jesus, à vida desses abençoados. Nós oramos e declaramos que todo fracasso já bateu em retirada do nosso meio. Oramos em nome de Jesus, para a glória de Deus, e aqueles que creem digam amém e amém. Vamos lá, mais uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus.
Meus irmãos amados, povo de Deus, aqueles que derrubam gigantes, aqueles que dão passos de fé, aqueles que creem que Deus tem depositado grandes coisas em suas vidas. Se você diga amém. Você sabe que no embate ou nos embates do dia a dia, quem aqui tem embates no dia a dia? Só eu, né? Não. Nesses embates, nessas lutas do dia a dia, nós todos enfrentamos muitas situações, e não são pequenas não, nem poucas, muitas situações que às vezes nos deixam desanimados. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Desanimados, muitas vezes perplexos, mas em nada nós somos instruídos, em nada nós entregamos. Mas a verdade é que estas situações, elas muitas vezes elas chegam, e o desânimo, porque nós temos uma carne, nós não somos aqui super-heróis, amém? Nós temos o poder de Deus no nosso espírito, mas nós também temos uma carne, Deus quis que assim fosse, e são as aflições da vida. E muitas vezes a gente se desanima assim, a gente se sente desanimado. Muitos têm uma sensação, sentem, né? Uma sensação constante de derrota. E eu queria já dizer que eu estou aqui para pregar para esse tipo de gente. Se você fala assim, bispo, a minha vida ela tem sido uma vida onde eu tenho uma sensação. Talvez eu não esteja e não esteja vivendo de fato uma derrota, mas é uma sensação. Alguns vão falar, não, eu estou vivendo sim derrotas, eu estou vivendo processos muito difíceis. Existem certos problemas, igreja, que são grandes. Existem certos problemas que eles são, como nós temos visto aqui na série, está aqui atrás, ó, gigantes. Problemas que se levantam, são aquelas muralhas que a gente fala, meu Deus, eu não consigo olhar aonde que acaba, é algo que eu não tenho perspectiva, eu não tenho, sabe, humanamente falando, às vezes uma saída. Então são grandes demais e passam a ser esses gigantes que vão se levantando em alguns momentos. Eu quero dizer para você que nesses momentos de desânimo, de gigante, primeiro ensinamento, vá para a palavra. Tem gente que busca muita alternativa. Tem gente que busca muitas, sabe, às vezes explicações, querendo... Amado, não tem saída para o crente que não é a palavra. Você vai dizer, mas o meu amigo do trabalho, o meu vizinho... Amado, o ímpio vai buscar nas coisas do mundo. O ímpio não tem um espírito de santo de Deus. O ímpio está aí, ele é uma alma vivente. Ele não tem aquilo que nós temos. Então, nós, quando nos deparamos com esses gigantes, a primeira saída e a única saída para nós é a palavra. É olharmos com os olhos da fé. E um dos gigantes que nos derruba muitas vezes é esse gigante do fracasso, que fica aí. Nós estamos estudando no programa de membresia, né? Quando o Senhor vem dar sentença, ele fala de um descendente de Satanás, lá em Gênesis 3,15, e ele fala, este lhe ferirá, este cortará a cabeça, e o Satanás, né? Esse vai ferir o calcanhar da noiva, da igreja. Então o Satanás, através das suas setas, dos seus dados, ele fica ferindo o calcanhar. O que é isso? São as setas, são os laços, são esses dardos envenenados do maligno que muitas vezes nos desencorajam. Então esse gigante que ele existe, do fracasso, do insucesso, ele não pode, eu quero dizer para você, de forma alguma, manter o crente derrubado. Não pode de forma alguma manter o crente desencorajado, desesperado, desiludido ou em profunda depressão. Eu quero falar algo para você nessa manhã. Você crê que Jesus levou toda a doença na cruz? Sim ou sim? Eu quero que você entenda que a depressão já foi vencida com Jesus na cruz. Tem muito crente hoje que vai pegando a depressão e vai falando, não, hoje é comum, hoje todos têm. Eu quero dizer para você que a depressão, o burnout, que mais? A crise de pânico, de ansiedade, tudo isso foi vencido por Jesus na cruz. Porque a gente vai se acomodando com algumas situações do nosso cotidiano, do nosso mundo hoje, moderno, e a gente vai trazendo para nós como um estado de normalidade. Fala com a sua boca, depressão, fala, é comum, fala, mas não é normal. Você já entendeu, né? Ou seja, o que é comum não é o estado normal de Deus para a sua vida. O que Deus tem para você é a normalidade do céu. No céu, você acha que tem anjo depressivo? Não. Anjo falando, eu vou dar cabo da minha vida. Anjo falando, não aguento mais. Anjo ansioso? Não tem, amado. Fala assim, no céu não há depressão. E eu sei que eu estou batendo nessa tecla, nessa introdução, amado, porque o Espírito me leva para esse lugar. Porque eu tenho visto, não, bispo, isso aqui eu já estou aprendendo a lidar. Amado, creia que Deus tem mente sã para você. Afinal de contas, Paulo ele fala assim, ó, quem conheceu a mente de Cristo que o possa instruí-lo? Você pode instruir? O que Paulo fala depois aos Romanos, se eu não me engano, quando ele está citando Moisés? Ele fala assim, não depende de quem quer ou de quem corra, mas de Deus a sua soberania. Não é isso que diz? Pode, por acaso, a criatura dizer para o Criador? E agora ele está dizendo, quem poderia instruir ao Senhor? Ninguém pode instruir a Jesus. Mas Paulo termina falando assim, nós, porém, temos a mente de Cristo.
Então, para você que fica pegando, não, é assim, é isso, tal, eu sou depressivo, não, você tem a mente de Cristo. Me ajuda a pregar para quem está do seu lado e declara: você tem a mente de Cristo, meu amado. Fala: Jesus já levou toda a depressão na cruz, toda a ansiedade. É isso. Então nós não podemos, evitar que os gigantes se levantem. Nós não podemos evitar, porque isso está fora do nosso controle. Mas nós podemos aprender, à luz da palavra de Deus, da Bíblia, como nós derrubamos, como nós derrotamos os gigantes. Você sabe que aos olhos de Deus o fracasso, o insucesso, ele não é o fim. Eu queria que você já tomasse posse disso, está aí na tela para você. Aos olhos de Deus isso não é o fim. Muitas vezes é o começo de uma nova vida. A gente olha para o fracasso, a pessoa fala assim: não, acabou, não tem mais saída, é o fim. Não. É o começo, é a oportunidade de Deus de uma nova vida, e de uma nova vida muito melhor, talvez, da vida que você tenha levado até então. A minha missão como profeta da tua vida, como teu pastor, é fazer com que você olhe para o céu, com que você olhe para Jesus. E quando você olha para Jesus, você começa a ter uma nova perspectiva de vida. Você começa a ter outro horizonte. Você começa a olhar com outros olhos, que não são os olhos do mundo, que não é a ótica do mundo, mas é a ótica do reino de Deus. Então existem pessoas que tiveram um fracasso na vida, talvez há anos. Bispo, meu foi lá há 10 anos, foi há 5 anos. Meu passado aconteceu, meu fracasso aconteceu já há 5, 3 anos, 15 anos. E a pessoa não se levanta, por quê? Porque ela acha que ela não pode levantar desse lugar, que ela não tem condição de levantar, que o destino dela já foi determinado por conta daquilo. Eu quero dizer para você, amado, quando você olha para Jesus, quando você vê com os olhos de Deus, quando você começa a entender, você fala: não, insucesso, fracasso, ele não é um fim, mas ele é uma oportunidade de uma nova vida, de um novo começo ou de um recomeço. Então, às vezes, as pessoas elas perdem a esperança e elas não sabem como reverter uma situação de caos. Você já viu alguém que fala assim: eu não sei como sair daqui, eu não sei, parece um labirinto, a pessoa anda, ela fala: não sei como reverter isso. Por quê? Porque ela já perdeu muitas vezes a esperança. Eu quero dizer para você, é esse gigante que tem que ser derrotado. Imagina que você está num labirinto da vida, preso, aí você entra numa porta e fala: aqui não sai, aí você entra em outra e fala: já não sei mais voltar, aí você está assim, preso. Eu quero que você comece a olhar, porque se você está olhando com a sua ótica, você está num labirinto. Você já viu o labirinto? Já viu, né, em desenho, essas coisas, em filme? O labirinto está lá, você entra numa porta, você não sabe, você entra em outra, você não sabe, aí você dá uma volta no corredor, você fala: meu Deus, como é que eu saio daqui? Mas você já deu um zoom out, já olhou de cima, assim, o labirinto? Aí você vê todos os caminhos, não é assim que funciona? Você vê todos, aquele caminho, a pessoa perdida, começa a olhar assim, pessoa perdida dentro do labirinto, mas agora você está olhando com a ótica de Deus, você fala: não, a saída está ali, ó. É só ela andar aqui, vir aqui e sair ali. Sabe o que é isso? Isso é a direção de Deus para a sua vida. Ou seja, no labirinto do fracasso, do medo, tem uma porta que chama Jesus Cristo. E nessa porta, amado, quando você passa dessa porta, é uma nova perspectiva. É como se você estivesse naquele labirinto escuro, frio, que você não tem... E quando você passa por esse lugar, quando você entende o que Deus está falando através da palavra, é como se você saísse para aquele dia, de sol, aquele dia ensolarado, aquele dia maravilhoso. O que é isso? Isso é a graça de Deus. Esses são os pastos verdejantes da graça de Deus. Ou seja, Deus não tem um lugar preso, escuro, frio, para você ficar ali, batendo cabeça na vida. Deus tem um destino para você que é no pasto verdejante, que é debaixo de um dia de bênção, que é debaixo de uma perspectiva que não é a perspectiva do homem. Diga: eu recebo essa palavra. Então, quando a gente fala de gigante, a gente tem muitos exemplos na Bíblia. Mas antes de esses exemplos na Bíblia de homens e mulheres, enfim, antes deles viverem, talvez eles viveram a derrota. Mas o que tirou eles da derrota? O que tirou eles da derrota foi a fé em Jesus Cristo. Foi um coração ensinável. Foi um coração quebrantado. Então, por que nós precisamos ir para a palavra? Porque a palavra vai nos mostrar exemplos bíblicos de pessoas, de homens como nós, que viveram em outra época. E essas pessoas não largaram a mão. Não, soltaram a corda. Não jogaram a toalha. Você entrou aqui hoje falando: bispo, eu vou soltar a toalha. Segura mais um pouco essa toalha aí, filho. Segura um pouco essa toalha. Por quê? Porque Deus está tratando da tua vida. Deus está cuidando dos teus sentimentos. Deus está tratando dos seus pensamentos. E aí eu poderia trazer vários exemplos, vou trazer alguns, mas eu queria voltar um pouquinho em Davi hoje, quando nós começamos a série. O homem segundo o coração de Deus, que também teve o seu momento ali de fracasso. Então, antes de Davi ser grande, então vamos voltar. Eu estou falando de Davi, mas pega qualquer homem da galeria, qualquer herói da galeria da fé. Antes dele ser grande, eles passaram por fracasso. Você já me viu pregando aqui que nós só podemos ser vencedores se nós vencemos. O que um vencedor é? Aquele que venceu. O que um herói é? Aquele que resolveu um problema, aquele que, passou por poucas e boas. Para você falar: esse cara é um herói, é porque ele estava, a um momento da vida, prestes a ser derrotado.
E aí ele conseguiu ali reverter aquela situação, e ele então sai de um lugar de derrota, e ele vai para o oposto disso, que é o lugar de herói. Então todos os heróis da fé, por um momento, eles eram fracassados. Eu quero que você comece já a entender o que Deus está falando. Mas foi porque eles não abriram mão, porque eles não soltaram a toalha, que eles saíram desse lugar e com uma palavra, com uma direção, ouvindo Deus, transformando e mudando aquilo que precisa ser mudado, eles vão para um lugar de vitória. É o que Deus tem para a sua vida. Talvez hoje, na sua história, você esteja no lugar de Davi do fracasso. Mas eu quero que você comece a crer que Deus tem um lugar de vitória para você, que Deus tem um lugar de herói para você, que Deus tem uma bênção para manifestar sobre a tua casa, sobre a tua vida. Diga, eu recebo esta palavra. Quando a gente fala de Davi, Davi viveu dramas familiares gigantescos. Mas apesar dos dramas e dos gigantes que ele teve que enfrentar, Davi não se entregou. E Davi teve o quê? Teve vitórias. Só que quando a gente vai olhar a vida nas cenas de Davi, em certa cena, em certo momento da vida de Davi, ele mesmo se perdeu. Ele mesmo... Quem era Davi? O maior rei de Israel. Quem era Davi? O homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, em um momento, ele mesmo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele mesmo se perdeu. Ele mesmo ali, sabe, como dizem, colocou os pés pelas mãos. Eu quero voltar um pouquinho na história de Davi, agora não falando lá quando ele está com os filisteus e ele derrota o gigante Golias. Mas Davi, no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 11, ele vai dizer assim, no verso 14: Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: Ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixa-o sozinho, para que seja ferido e morra. Fala assim, bonzinho Davi, né? O homem segundo o coração de Deus, ele está vivendo um momento onde ele sabe que fez algo errado, onde ele foi entrar por um caminho que não era o caminho de Deus, se meter com a mulher de Urias, e aí ele fala assim, eu tenho uma tática. Olha só, amado, quando a gente está na carne, o que a gente faz? Ele manda uma carta. Ele é tão bonzinho que ele manda a carta para Urias morrer através do próprio Urias. Fala assim, Urias, leva essa carta aqui e entrega lá para o Joabe. O que está na carta? Põe Urias para morrer. Joga ele na frente, deixa ele lá. A gente não está falando de qualquer pessoa, a gente está falando do rei Davi. A gente está falando do cara, como eu disse, que a Bíblia diz, é o homem segundo o coração de Deus. O que acontece depois lá da morte? Eu vou resumir a história aqui. O verso 23. Disse o mensageiro a Davi: Na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós no campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o heteu. Imagina Davi falando: Meu Deus, ele morreu. Não acredito, Urias morreu. Ele não era o que ele queria, então aqui está chegando a notícia do que aconteceu, né? Passado o luto, Davi mandou buscá-la, aqui está falando da mulher de Urias, Betseba, e a trouxe ao palácio, tornou-se ela sua mulher, e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Eu queria focar nessa última frase. O que Davi fez, igreja? O homem que matou o gigante, o homem que derrotou. Você está vendo como é importante nós olharmos a cena? Eu costumo dizer, né? Nós não podemos olhar só um jogo, nós temos que olhar o campeonato inteiro. Mas esse jogo específico da vida de Davi, ele está perdendo. Esse jogo específico, essa cena da vida de Davi, ele está fazendo algo que não é bom aos olhos do Senhor. Pelo contrário, Davi está fazendo algo que é mal perante o Senhor, aos olhos do Senhor. Davi não fez coisa boa aqui neste momento. Davi fez algo ruim. E ele colheu, você sabe, as consequências dos seus atos. Davi colheu não só ali, diante de Deus, mas a vida dos filhos, então. Davi vai colher algo na vida desse filho, porque depois ele morre, Davi vai sofrer. Então a consequência do pecado dos pais, no caso Davi, Betseba, ela vai chegar depois na vida do filho de Davi, dos filhos de Davi, enfim. Mas o que eu quero que você entenda aqui, eu quero que você entenda e deixe isso guardado no teu coração. O homem segundo o coração de Deus, ele está vivendo algo, está fazendo algo que é mal perante os olhos do Senhor. Então mesmo com esse fracasso, o que Davi faz? Agora a gente tem que olhar para a postura de Davi. Davi não se entregou. Davi, você conhece a história dele, ele vai reverter isso, ele vai reverter a situação, e o Senhor vai dar sim para ele muitas bênçãos, muitas vitórias. Por que eu estou falando sobre isso? Porque talvez alguém esteja aqui também ferido. E aí, como eu falei, olha para a sua vida como um campeonato. Qual que é o jogo de hoje? Eu quero que você entenda que o jogo de hoje não vai determinar quem você é num campeonato como um todo. Como vocês estão entendendo isso? Mas eu quero que você entenda, se você está perdendo no jogo de hoje, se você está fazendo algo que é mal perante o Senhor, se você está vivendo algo que é igual a Davi, um momento de fracasso, entenda que Deus ele é misericordioso. Eu não sei o tipo de gente que está aqui,
Primeiro acorda quem está do seu lado. Eu vi o irmão, amado, que ele está em algum lugar que não está aqui. Acorda ele, pelo amor de Deus. Para ficar mais... Fala assim, amado, acorda aí, que você está longe. Fala assim, volta. Eu sei, tá frio, tá gostoso, a gente senta aqui, você não dormiu a semana inteira, você fala, é agora que eu vou. Pô, teve um irmão aqui, mas agora que eu olhei, eu falei, esse aí, ou ele morreu, ou ele... Acordou todo mundo? Por que eu estou falando isso? Eu quero que você entenda. Muitas pessoas, elas vão lá e determinam, não, eu sou um fracassado. Eu fiz algo que é mal perante os olhos do Senhor. Eu não sei o tipo de gente que está aqui, é o que eu ia dizer. Mas eu quero crer que você ainda não, você nunca fez isso e nunca vai fazer. Você não mandou uma carta pelo seu amigo pedindo para ele morrer. Você vê o nível do que Davi fez. Você não adulterou, você não foi lá e pegou a mulher do cara, engravidou e falou, quer saber, agora vou dar um jeito, vou matar esse cara. Foi isso que Davi tinha feito. Porque eu não estou falando de qualquer fracasso, eu não estou falando de qualquer pisar na bola. Davi pisou feio na bola. Davi envolveu a vida de outra família, Davi envolveu morte, enfim. Então, mas você conhece o final da história de Davi? Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, para você entender que Deus é misericordioso. Fala com a sua boca, o meu Deus é misericordioso. Então você está hoje na sua cena, na sua vida, no seu jogo. Você fala, bispo, hoje eu estou igual Davi. Tá bom, não matou ninguém, mas eu estou fracassado. Tá bem? Eu estou aqui, sabe, com a minha saúde abatida. Ou, sei lá, eu ofendi a Deus, eu não cumpri os meus votos que eu fiz com Deus, eu não sei qual é o fracasso. Talvez seja no teu casamento, no seu relacionamento. Mas eu quero que você não se curve. Fala assim, eu não posso me curvar ao gigante. Comece a entender isso. O que Davi fez aqui é não se curvar. Sabe, você não pode se acabar, não pode ficar se remoendo. Você não pode ficar nesse furacão de problema. Falar assim, não, isso aqui é a minha vida. Não, Deus está falando assim, tá bom, fez mal, errou, pecou. Então tem um processo de arrependimento. Mas o que é? Deus, ele começa a olhar para você. E ele olha para você o tempo inteiro pela ótica do que ele fez na tua vida. E graças a Deus por isso. Porque a gente às vezes esquece que a graça, ela não é por merecimento, não é? E a gente vai olhando e vai falar assim, não, mas eu não merecia. Ninguém merecia. Nem um adúltero, nem um assassino, nem um pecador. Ninguém merecia. Por isso que é graça, favor imerecido. Agora eu quero que você comece, eu sei que para algumas pessoas é muito difícil, dependendo do que fez, do que passou, conseguir se olhar com essa ótica. Mas a ótica certa é a ótica do céu sobre a tua vida. Não é a tua própria ótica. Por mais que você esteja no maior fracasso nessa cena da sua vida, como Davi estava. Então não se curve, não se acabe, não fique remoendo. Olha o que diz o verso 50. Celebrar-te-ei, a gente está celebrando a história aqui. Celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Esse é o cara que tinha lá atrás pisado feio na bola. Esse é o cara que vai pedir a morte depois. Então, você vê como Deus restaura. Agora ele está falando, no verso 51, é ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Então, qual que é a grande lição aqui desse início? A atitude que Davi tem depois do que ele faz, do que ele comete. Então, eu quero que você traga para a sua vida agora. Vamos aterrissar isso aqui. É o sentimento que você está passando, que está vivendo no meio do fracasso. Às vezes é isso que você está olhando como o decreto de Deus. Não é o sentimento que você está tendo agora, mas é a postura que você vai ter em relação ao que você fez, ou talvez em relação ao que aconteceu. Porque talvez o fracasso que você está vivendo não foi algo que você fez, como Davi, mas algo que não estava no teu controle e você está vivendo dias horríveis na sua vida. Então agora, o que eu estou falando para você? Se posicione como um verdadeiro vencedor. Comece hoje, se levantar. Comece hoje a levantar a sua cabeça. Comece a olhar para o céu. Comece a entender que Deus tem livramento. Davi falou no 51, ele usa de benignidade para com o seu ungido. Deus tem bondade para a tua vida. Deus tem benignidade para a sua vida. A Bíblia diz que mesmo nós sendo maus, mesmo nós não sabemos, fazendo as coisas erradas, Deus continua sendo bom. Mesmo nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste, quanto mais o nosso Deus. Então, o sentimento de fracasso não pode determinar o resto da sua vida. O sentimento de derrota não pode determinar os próximos anos da sua vida. E eu sei que isso hoje assola a sociedade. Eu vou dizer para você, eu falava ontem com a minha esposa, a gente prega, a gente fala, mas quando a gente começa a ouvir muitas vezes as pessoas estão vivendo às vezes um lamaçal de vida, atoladas em fracasso, em tempestade, em pensamentos derrotistas. Você fala, não é possível. Então por isso que eu paro muitas vezes, faço esses parênteses aqui, para chacoalhar você, para acordar você, porque a Bíblia fala, acorda tu que dormes, desperta dentre os mortos, Cristo te iluminará. Então isso aqui que está chegando hoje na tua vida, o que é a luz de Cristo que está brilhando sobre você. Ele é o sol da justiça. Para que você entenda que a tua vida não é essa vida de fracasso e derrota.
Por mais que eventualmente nós passaremos por problemas e aflições, sim, mas isso não pode determinar o nosso futuro, isso não pode determinar os próximos dias e anos da nossa vida. Por quê? Porque Jesus Cristo já derramou sobre nós a sua abundante graça. Jesus já derramou sobre nós as suas misericórdias. O que diz a palavra? Esta é a causa de não sermos consumidos. Então eu tenho que começar a olhar com essa perspectiva do alto. Porque tem gente que não se permite. Tem gente que não se dá a oportunidade de deixar a palavra trabalhar. Está tão ferido, está tão no problema na casa. Não. Mas Davi chegando no final da vida celebrando a Jesus. Eu celebrar-te-ei, Deus, pela tua misericórdia. O Senhor usa de benignidade. Olha só a benignidade que Deus teve que usar com Davi. Então Davi, o que ele faz? Ele não fica lá. Ele vai se arrepender, ele vai vir à mesa, ele não vai se entregar. Davi não se dá por vencido, mesmo tendo pisado feio na bola, igreja. Mesmo tendo ofendido o coração de Deus. Olha mais agora o verso 1 do capítulo 22. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos, das mãos de Saul. Amado, Deus tem livramento para a tua vida. E disse, o Senhor é minha rocha. Diga como Davi, diga, o Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. Esse é o cara que mandou matar um amigo. Você está entendendo? Essa atitude que nós temos que olhar aqui, essa é você sair desse lugar e falar assim, não, eu errei, eu pequei, tá bom. Pecou, se arrependeu diante de Deus, agora vamos lá, vamos para o próximo passo. Porque tem gente que fala, não, eu errei, eu pequei, mas quer ficar aqui? Não, comigo não dá mais, você não sabe o que eu fiz, você não sabe o que aconteceu. Tá bom, cara. Até, lembra de Jacó na série passada? Até quando Jacó vai ficar nesse erro aí, nesse coração? Vamos, next, próximo passo. Tá bom, se acerta com Deus, está colhendo aí, tá bom, vem a correção, vem a disciplina. Deus açoita, esse é o Deus que ama. Agora Deus está falando para você, eu te amo tanto que eu tenho uma nova perspectiva para você. Eu te amo tanto que eu tenho novos horizontes para você. Eu te amo tanto que as minhas misericórdias se renovam todos os dias sobre a tua vida. Então é isso que eu quero pregar para você, amado, para você olhar com uma perspectiva misericordiosa, que é a perspectiva... Bate palma com força, vai, essa palma frouxa ainda não. Isso. Ele vai mais, o meu Deus, o meu rochedo, o meu refúgio, o meu escudo, força da minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me... Uau! Davi sabia o que ele estava enfrentando, o que ele estava vivendo. Mas você quer saber qual é o segredo? Você quer saber qual que é a atitude que Davi, que eu falei que vira a mesa? Olha o verso 7. Na minha angústia, o que eu fiz? Invoquei o Senhor. Glória a Deus. Você está angustiado? Então olha como, na perspectiva da Bíblia, Davi, o cara que pisou na bola. Na minha angústia, eu comecei falando para você que a única saída para nós é a palavra. A única saída é Jesus Cristo. Não tem outra porta. Como é que eu falei? Ele é o único caminho, não é o que ele disse? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz. Amado, toda vez que você invoca a Deus, toda vez que você vai com o coração compungido diante de Deus, diz que Ele não rejeita. Amado, toda vez que você vai lá e chama o nome dEle, invoca o nome do Senhor, Ele ouve. Ele ouve. Ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Amado, quando você invoca o nome do Senhor, Ele provê com livramento para a tua vida. Bispo, eu fracassei, o que eu faço? Invoca hoje o nome do Senhor. Invoca hoje o nome desse Deus. Porque ele traz transformação de vida. Então, às vezes os inimigos eles vão se levantar, como eu disse no início. As pessoas elas vão estar contra nós, umas contra as outras, enfim. Você sabe que tem gente que é obsessiva em perseguir pessoas? Mas eu sou pastor de igreja, eu entendo sobre isso. Gente que é obsessiva em perseguir pessoas. Tem gente que é obsessiva em invadir a privacidade dos outros. Tem gente que tem essa obstinação, lança boatos, inventa coisas, querem controlar a vida dos outros. Existem pessoas que têm essa fixação por perseguir outros.
Você fala, o que você faz da vida? Eu persigo pessoas. Tinha um filme, né? Eu vejo gente morta. O que você faz? O que você faz da vida? Eu persigo pessoas. Eu sou fixado em levantar contendas. Eu sou, ficcionado em perseguir os outros. Eu tenho inveja no coração. Eu gosto de afrontar. Eu gosto que me afronte. Sabe, tem gente que é isso? Eu gosto de ferir. Conhece alguém assim ou só eu que conheço? Tá cheio, disse a profeta no meio do povo. Tá cheio de gente que tem isso aí. Quer ferir, são pessoas doentes, obsessivas, são psicóticos que invadem a privacidade das pessoas. Você sabe que a psicologia diz que são pessoas que muitas vezes sofreram uma violência na sua infância, ou talvez na adolescência, e elas têm o quê? Às vezes é inconsciente, mas elas têm uma sede de vingança, ou aquilo se tornou, a vida da pessoa, o objeto da pessoa, o que move a vida da pessoa. Por quê? Às vezes é o trauma da infância, o trauma da adolescência, não sei. E aí a pessoa vai, essa sede por vingança vai projetando as suas loucuras em qualquer pessoa. Passou, ela fala, não, essa pessoa falou de mim. Eu conheci uma pessoa de verdade, amado, de verdade. A pessoa estava nos ajudando no ministério. Pessoa extremamente, até bem sucedida. Mas a pessoa tinha uma neura que achava que estava todo mundo contra ela. Não, porque falou assim, porque está me expondo, porque não sei o quê. Eu tive que, tentar entrar na mente da pessoa, tentar entender, compreender a mente da pessoa, porque ao mesmo tempo que a pessoa era extremamente bênção, era extremamente uma pessoa, que estava ali dando seus talentos, estava ali ajudando o ministério, ao mesmo tempo a pessoa tinha um senso de perseguição. Eu falei, de onde vem isso? Não, está todo mundo contra mim, está todo mundo, falou comigo assim, porque quer me expor, porque não sei o quê, porque é isso. Aí você vai entender, você tem que entender a criança, né, o adolescente. Traumas da infância. E a pessoa tudo assim, todo mundo. Eu falei, cara, você precisa entender que nem todo mundo tem um coração mau. Você precisa entender que existem pessoas com coração puro. Mas essa pessoa não consegue ver a pureza no coração dos outros. Por isso que a Bíblia fala, para o puro tudo é puro, mas para o impuro até o que é puro se torna impuro. É essa pessoa que eu estou dando exemplo. Até as pessoas puras que estavam ali de coração, que estavam ali, dando a sua vida, orando, que estavam ali, como o meu caso, ajudando, dando perseguição. Não. Uma hora, o bispo fez, que isso, cara? É muito bom para ser verdade. Você ora muito por mim. Essa é a minha função como pastor. Mas a pessoa tinha essa fixação. Todo mundo está me perseguindo, todo mundo... Enfim, por que eu estou falando isso, amado? Porque nós não podemos deixar com que esse se torne o nosso estilo de vida. E às vezes isso acontece, como no caso desse exemplo que eu estou dando, pelo trauma que a pessoa viveu no passado. Porque depois eu fui entender o que aconteceu, e aconteceram alguns traumas que faziam com que o adulto fosse essa pessoa aí toda desconfiada. Então, mesmo Davi tendo passado por maus momentos, como nós estamos vendo aqui, muitos fracassos na vida, Davi nunca se afastou de Deus. Mais uma lição que a gente aprende com Davi. Davi nunca se afastou do Senhor. Davi, ele era rei, Davi já era grande, já era proeminente ali. Por isso, Davi, ele era muitas vezes perseguido. Era intimado, afrontado. Olha o que diz o verso 20. Ele fala assim, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Você consegue compreender? O coração de Davi sempre junto com o coração do Senhor. E eu quero voltar na cena inicial. Eu estou falando do cara que mandou matar um dos seus combatentes de guerra para ficar com a esposa dele, para ficar com a mulher do cara. Mas Davi com o coração sempre do Senhor. Como que Deus vai se agradar de um fracassado? Alguém pode se perguntar. Como que Deus vai se agradar de um derrotado, bispo? É porque Deus não olha você na carne. Sabe qual é o nosso problema? A gente se olha na carne. Mesmo sabendo que a gente deve se olhar no Espírito. O apóstolo Paulo fala assim, nem Cristo nós devemos mais olhar na carne. Se Cristo nós conhecemos na carne, já não devemos o ver desse modo. Então a ninguém nós devemos ver na carne. Quando você olhar para alguém, para o irmão em Cristo, se você olhar na carne, amado, você vai começar a julgar a pessoa de acordo com os dons dela, de acordo com o que ela pode te oferecer, ou se ela pisou na bola. Como é que Deus consegue olhar para Davi, fracassando do jeito que ele fracassou nesse momento da vida, e continuar falando, esse cara é o cara. Esse cara é o homem segundo o meu coração. Esse cara é o rei de Israel. Esse é o cara. Como? Porque Deus não olhava Davi na carne. Fala comigo, Deus não me olha na carne. Sabe, porque se Deus nos olhasse na cara, nós estaríamos fritos. Fritinho da Silva. Se Deus olhasse... E sabe o que eu vejo às vezes? A pessoa olha o outro na carne. Esse cara não presta. Por quê? Aí olha um defeito da pessoa. Olha um ponto ruim da pessoa. E aí ela pega, sabe o que ela faz? Ela invalida todos os pontos bons, porque ela só consegue olhar o ponto ruim. Sabe o que você está fazendo? Você está olhando na carne. Já pensou se Jesus invalidasse tudo que você é de bom para falar só o que você é ruim? E tem gente que é ruim demais aqui, viu?
Jesus não olha assim, Jesus não nos vê com esse olhar. Mas nós olhamos, então você começa a julgar as pessoas da sua ótica. Não, porque esse cara aqui não é bom, porque esse cara aqui... E aí você vai olhando na sua métrica. E você vai avaliando as pessoas de acordo com a sua ótica. A graça é graça e é tão boa que ela é, tão grandiosa e tão magnífica, porque de fato Jesus não nos olha na carne, Jesus está nos olhando o tempo inteiro no Espírito. A Bíblia fala, nós éramos como carmesim, nós éramos como a escarlata. O que é isso? Nós éramos vermelho, mas pelo sangue de Cristo, hoje nós somos branco como a neve. Isso cabe para Davi, isso cabe para você, isso cabe para tantas pessoas. Então, o primeiro passo para nós sairmos do fracasso é começar a olhar como Deus vê. Fala, eu preciso olhar como Deus vê. Fala, não como o homem vê. Eu acho que é nessa própria história que Samuel, quando vai, ungir o próximo rei de Israel lá antes, na casa de Jessé, é o mais forte. O pai falava, não, é esse, não, então é esse. Aí o que a Bíblia fala? Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, Deus vê o interior, Deus vê o teu coração, Deus vê a obra que Ele fez no teu espírito. Então comece, aí eu vou dar outro parênteses. Porque você fala assim, tá bom, bispo, eu sei que Deus vê assim, mas eu não consigo me ver assim, então você precisa de cura nessa manhã. Você precisa se perdoar. Porque você só vai sair desse fracasso quando você olhar para você e falar assim, tá bom, errei, porque talvez eu tenha feito melhor com o que eu tinha naquela época. Eu não tinha o conhecimento, e a Bíblia diz ainda isso, olha o amor de Deus, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Ele provê livramento, não vem tentação que não és humana. Então você vê como Deus é maravilhoso e misericordioso. Então agora você precisa trazer isso para você e tomar posse de toda essa misericórdia. Porque falar da misericórdia de Deus é diferente do que você viver a misericórdia de Deus. Aí você está lá na teoria, é o crente cabeçudo, teórico também, teórico e teólogo. Ele está lá, não, porque Deus diz isso, Deus diz aquilo. Tá bom, agora você consegue exprimir isso e trazer para a tua vida e viver toda essa leveza? O jugo suave? O fardo leve, você consegue viver isso? Não, não consigo. Então tem alguma coisa errada no cristianismo que você está vivendo. Porque isso não é o cristianismo de Deus. Aí alguém vai ouvir eu pregando, vai pegar esse corte e vai falar assim, não, então, eu faço o que eu quiser da vida. Eu falei, esse aí nunca foi crente. Esse aí nunca entendeu o que é a graça, o amor de Deus. Esse nunca foi regenerado. Porque é justamente que nós não merecíamos nada, que Deus fez tudo por nós, para que nós hoje pudéssemos nos posicionar desta forma. Isto é a graça. Isto é o amor imerecido de Deus. Quantos estão ouvindo Deus nessa manhã? Digam amém. Verso 21 diz, retribui-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Amado, você pode vencer o gigante do fracasso fazendo isso. Não se deixe intimidar, não se aparte do seu Deus, trate das suas emoções, renove a sua esperança em Deus. Eu comecei falando de depressão, amado. Trate das suas emoções, vai para a palavra. Receba esse fôlego de vida sobre você nesta manhã. Então, confronte o que lhe feriu. Porque a gente sabe que todo processo de perdão, todo processo de avanço precisa de um confronto. Então, o que te feriu? O que você fez? Ou o que fizeram para você? Confronte isso em amor. Entenda que esse processo ele é necessário. Confronte talvez quem lhe feriu. Senão você nunca vai superar esse gigante. Você vai ficar vivendo... Eu tenho falado sobre isso. A coisa aconteceu lá em 83. Aí você vive o mesmo ano todos os anos. Era para ter ficado lá na década de 80. Você está aqui nos anos 2000 vivendo a mesma coisa. Por quê? Por quê? Por que aquele fracasso queria ser um fracasso pontual? Ele continua sendo um fracasso constante na sua vida. Deixa isso lá. A Bíblia fala que está no mar do esquecimento. É que o crente gosta de pescar, né? Ele fica lá pescando. Eita, vou pescar isso aqui, ó. Eu vou pescar aquele. Não. Olhe para aquilo que Jesus fez e viva de acordo com a ótica de Deus. O Salmo diz assim, no Salmo 3:1, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há Deus. Olha só o que falavam para Davi. Não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. Eu estou pregando para alguém aqui hoje que ouve o que Davi estava ouvindo. Olha, não tem salvação para você. O que você passou, o que você fez. Esse fracasso aí não tem mais mudança para você. Não tem salvação. Aí Davi fala, porém tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória, o que exalta sobre a minha cabeça. Amado, esse é o Deus de Davi, é o mesmo Deus de nós. Nosso mesmo Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje, será? Para sempre. Ele diz no 4, com a minha voz clamo o Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, recebo um sono de paz para você, sono do justo para você. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me.
meu Deus, pois feres os queixos de todos os meus inimigos e os ímpios quebram os dentes. Olha só o que Deus faz. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Igreja, nós muitas vezes temos inimigos. E eu vou dizer para você, talvez você não esteja vendo como Davi estava vendo, exércitos. Mas eu quero dizer para você que nós temos inimigos espirituais. E a gente nunca pode esquecer disso. Nós somos seres espirituais, nós temos também inimigos espirituais. Muitas vezes inimigos emocionais. Eu estou batendo essa tecla forte hoje. Inimigos físicos, eu não sei. Nós temos que reagir e confrontar tudo que o inimigo está tentando te intimidar. Eu não vou te despedir hoje com esse sentimento de fracasso. Eu vou te despedir hoje, amado, de acordo com o que Jesus está falando sobre a tua vida. Nós começamos lendo, o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vamos sair daqui hoje com esta postura. Então tem muita gente que duvida de você. Ele não vai sair dessa. Ah, não tem como sair. O que está falando para Davi? Não há salvação em Deus para você. Não há. Ele não vai ter como sair disso aí. Essa lama, essa posse que ele entrou. Você não vai se livrar desse problema. Você não vai conseguir. Não tem saída, não tem salvação. Amado, nós todos temos em Deus a segurança. Foi o que Davi falou. Eu oro para o Senhor e falo, Senhor, Tu és o meu escudo. Levante as suas mãos e fale, Senhor... Diga, Tu és o meu escudo. Diga, Tu és a minha glória. É o que Davi fazia. O problema nosso é que quando vem a derrota, vem o fracasso, vem a luta, a gente faz o quê? Ai, vou tomar um Rivotrilzinho. Vou pôr embaixo da língua aqui que me acalma. Eu vou ligar para minha vizinha, fofoqueira. Vou desabafar com ela. Cara, o teu escudo não é o Rivotril, com todo respeito. A medicina. O teu escudo não é a tua vizinha. O teu escudo não é o teu porteiro, não é o teu chefe, não é o teu... Amado, o teu escudo é o Senhor Jesus Cristo. É nele que tem que estar a tua esperança. Ele que tem que ser o teu confidente. Ele que tem que ser aquele que você vai desabafar. É nele. Agora o crente, ele quer ter o resultado dos heróis, mas ele quer fazer um processo totalmente fora do processo divino. Então nós temos inimigos, como eu disse, espirituais, emocionais. Tem gente que tem, enfim... muitos inimigos. Eu tenho inimigo emocional, físico, espiritual. Tem gente que fala assim, eu estou no Guinness dos inimigos. Ninguém tem mais inimigos que eu. Nem Davi tinha, nem os exércitos. Tá bom, se você é esse cara, amado, eu quero dizer para você que Deus ele tem livramento para todos os seus inimigos. O Salmo 3,2 diz assim, são muitos os que dizem de mim, não há Deus, olha lá, sem salvação para ele. Por isso, não fique preso ao seu passado. O que falaram para você no passado? Ou o que estão falando para você no presente? Não fique preso a isso. Bispo, aonde eu vou ficar preso? Nas palavras de Deus. Tem um hino que você vai lembrar, muito tradicional no meio evangélico, diz assim, firme nas promessas do Senhor. Firme nas promessas. Eu vou ficar onde? Vai ficar firme nas promessas do Senhor. Levante uma das suas mãos e fala, eu estou firme nas promessas do meu Deus. Então por isso, amém, vamos louvar Jesus. Não fique preso ao passado, fique preso a Jesus. Então a gente não gosta de ficar remoendo o que fizeram lá atrás, ou o que você mesmo viveu, enfim. Recuse-se a ser prisioneiro de algum fracasso. Olha o que Paulo, vou sair um pouquinho de Davi, vamos ver Paulo. Filipenses 3, ele fala assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa, e eu sempre vou parar nesse faço. Uma coisa eu faço, fala comigo, uma coisa eu faço. É tão simples, amada palavra, mas é que o crente não faz. O crente pensa, o crente imagina, o crente conjectura, o crente liga para alguém, o crente manda o WhatsApp, mas o crente não faz o que a Bíblia manda fazer. Porque se fizesse, estava vivendo o que Paulo viveu, o que Davi viveu, o que os heróis da fé viveram. Uma coisa eu faço, esquecendo-me da... O que você tem que fazer hoje? Se esquecer do fracasso. Mas o que eu tenho que fazer hoje? Se esquecer do tempo da ignorância, da derrota. Faça isso em nome de Jesus. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, ou que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então você vê que a palavra de Deus, a direção de Deus nunca é de retrocesso, nunca é de voltar, de ficar lá lamuriando. Não, eu gosto de viver o problema, eu gosto de chorar, sai desse sentimento em nome de Jesus. Isso é carência emocional. Não, eu gosto, sabe? Eu gosto de um probleminha. Eu amo um fracassinho, porque eu me sinto tão humano. Eu gosto de tomar um chá e ver as minhas lágrimas caindo no chá, as minhas lágrimas manchando. Nada contra você que toma chá, não, amado. É que às vezes chá é uma coisa meio depressiva, não é? Eu não sei.
Eu não posso falar muita coisa hoje em dia porque tem as comunidades. Aí vão falar assim, as comunidades dos depressivos do chá vão olhar pra mim e falar: ei, esse cara pensa que ele fala a gente gosta de chá. O cara do mate vai me mandar um e-mail lá falando: ei, esse pastor aí. Eu tô falando só desse sentimento, sabe aquela pessoa que gosta? Eu gosto de chorar, eu gosto daquele ranho que sai, eu puxo ele de novo, ele volta, ele sai de novo. Eu gosto daquele monte de papel em cima da mesa, eu pego aquele que achei que tava limpo, tava com ranho, Cara, sai disso, em nome de Jesus. Quer tomar um chá? Que seja um chá de alegria, de gratidão, com irmãos em Cristo, para celebrar o que Jesus está fazendo na tua vida, para celebrar as vitórias de Deus, para orar. Mas eu falei chá, pode ser café, pode ser a coquinha zero, é o que você quiser tomar, amado. Aí o irmão falou, ele falou o que eu quiser tomar. Já bateu no outro, aquela vodka hoje, esposa, é nóis, o bispo falou, tá liberado. Você sabe que tem gente que pega qualquer coisa do culto para colocar naquilo que ele quer viver, né? O cara dormiu o culto inteiro, ele acordou nessa hora, toma o que você quer tomar, ele, opa! Já sai daqui assim, ó. Noque! Mas você saiu do culto, foi o poder de Deus. Não, o bispo falou que eu posso tomar o que eu queria tomar. Mas toma posse daquilo que Jesus está falando para você. Eu vou falar, às vezes eu vou para uns lugares, para eu voltar eu tenho que fazer assim: Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, volta. Prossigo para o prêmio da soberana vocação. Fala, eu vou prosseguir para o prêmio da soberana vocação. Tiago 5 diz assim, no verso 17: Elias era homem semelhante a nós, sujeito. Elias, o profeta que orou e choveu. O profeta que orou e caiu fogo do céu. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Você está vendo? Estou falando do profeta Elias, o profeta que vai voltar, o profeta que é testemunha. Cara, Elias era sujeito e semelhante aos mesmos sentimentos. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Verso 19, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, verso 20, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Amado, Elias era o cara, fala comigo, Elias. Ele passou pelos mesmos dramas. Elias é da Jezabel, né? Elias matou os caras e falou, vou te matar. Ficou depressivo, foi para a caverna. Só que Elias não ficou na caverna. Elias saiu. Eu gosto da parte de Elias quando ele fala assim, pô, só tem eu, Deus, ele dá a oração. Aí Deus fala, não, Elias, que nem você tem mais 7.000 justos. Tem mais 7.000 que você não conhece eles, é que você não sabe onde eles estão. Enfim, Elias foi lá e cumpriu o que Deus tinha para a sua vida. Então, ele passou pelos mesmos dramas. Ele quis morrer, se intimidou, se fechou, se isolou. O que é isso? É um gigante do fracasso, da depressão. Não tenha medo, amado, dos seus inimigos. Não tenha medo daquilo que está se levantando contra a sua vida. Se é o seu passado, se é o fracasso, eu não sei. Não tenha nem medo de Deus, nem tem medo de Deus. Deus não é o Deus daí de fora que pesa a mão. Não tenha medo de Deus. Sabe, Deus, ele te entende, Deus te ama. E Deus quer que você saia desse lugar de dor, de sofrimento. Jesus, ele passou por todo tipo de sofrimento. Jesus conheceu todas as fraquezas. Ele sabe de tudo que nós sentimos. Jesus, na sua carne, passou tudo que nós passamos. Então, diz lá em Hebreus 4,14, olha só. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Então tá bom, o que eu vou fazer? Conservar firme a sua confissão. Sabe o que é isso? Uma fala. Nossa, em casa, cadê minha esposa? Eu olhei para cá, eu falo muito com assim, cara. Eu falo assim, não pode sair nada fora da palavra. Nada. Às vezes, eu vou falar para você, ela não tá aqui, eu posso contar. Às vezes a gente está até assim, conversando, entre amigos, assim, família, falando, e ela fala alguma coisa assim que eu vejo que, uma confissão que é um pouquinho fora, sabe assim? Tipo, não dá isso mesmo. Eu chuto embaixo da mesa, ela já sabe. Chuto mesmo. Eu chuto, aí ela já começa, em nome de Jesus, né? E depois fala assim, bispo, assim, deixa eu só ver sua canela, amado, toda roxa. É o chute que eu vou embaixo da mesa. Às vezes a gente vai olhando para a condição e a gente vai, amado, conserve firme uma confissão. Não deixe sair da sua boca uma confissão não deixe, não se permita. Amém. Um pensamento. Você sabe que aquilo que você... não vou entrar nisso aqui, é muita coisa para eu falar, mas o que você comunica tem muito poder.
muito poder. E eu não estou só falando aqui, eu estou falando espiritualmente, mas hoje a medicina está comprovando isso, então tem uma confissão firme com a palavra de Deus. Verdade. Verso 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, ele sabe. Antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então Jesus, ele foi tentado, Jesus na sua carne, na sua humanidade, foi como nós. Mas ele não pecou, porque ele era Deus. Então mesmo que, enfim, você tenha passado, provado do fracasso, creia que Deus é misericordioso. Creia que Deus sabe o que você passa. Deus tem compaixão de nós. Verso 16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono. Então o que eu faço? Eu me achego. Está vendo? Você sabe, eu vou falar agora, presta atenção agora, toda igreja. Você sabe o que muito crente faz quando chega o fracasso, a derrota, o medo, a falta de dinheiro, o problema no casamento? Sabe o que muito crente faz? Vou de novo, que ela começou a filmar agora. Sabe o que muito crente faz quando chega o fracasso, a derrota, o problema financeiro? Se afasta da igreja. Cara, para não falar burrice, é tolice. A Bíblia fala, acheguemo-nos confiantemente. E ele vai, não, sabe o que? Eu vou dar um tempo da igreja. Amado, igreja não é namoro para você dar tempo. Eu vou dar um tempo da igreja. O que é isso? Adolescente, estamos dando um tempo no nosso relacionamento. Cara, igreja é a noiva de Cristo, é um casamento eterno. Esse negócio, eu vou dar um tempo da igreja que eu estou passando. É lá que você tem que estar. É na igreja, na comunhão. É lá que ele ordena a bênção. É lá que você é renovado, a palavra vem. Estou dando um tempo da igreja. É o crente adolescente. Então, primeira coisa, quando tiver o fracasso, quando tiver o problema, corra para os atos do Pai. Corra. A minha mãe ensinou pra gente assim, tô passando mal, tô revirado, o que ele faz comigo? Leva pra igreja. Que lá eu me renovo. Mas você não tem noção, a gente chega aqui às vezes, você tem noção porque você também passa por isso. Você chega assim, Jesus Cristo, é tua misericórdia. Amado, é um ministro do louvor que chega aqui e fala alguma coisa. É um acorde que toca aqui e você fala, Deus está falando comigo. É alguém que ora, que fala, é uma palavra, é um versículo que você lê e você fala, meu Deus, é o que eu precisava. Aí entra na palavra e você fala, meu Deus, esse culto é pra mim. Quem nunca falou isso, esse culto é pra mim? Amém, Deus. Isso é pra você, cara. Sabe por quê? Porque eu não sei o que você está passando, mas eu ouço a voz de Deus. E Deus sabe o que você está passando. E Ele me coloca aqui para ser o anjo da tua vida, o teu pastor. E para falar aquilo que você precisa. Para você sentir o amor dEle pela tua vida. Então nunca mais corra da casa do Pai. Nunca mais fique longe dos atos do Pai. Nunca mais deixe esse pensamento, porque talvez seja a derrota de muito crente hoje. Vou dar um tempo da igreja. Aí cai no banco dos desigrejados. E fica lá, eu sou crente não praticante. Você é um... Leva meus pensamentos cativos, Jesus. Você é um imaturo, cara. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando você estiver na crise, quando você estiver no medo, tem ocasião oportuna, tem graça de Deus para a tua vida. Esse é o socorro de Deus, amado. Que esse socorro venha hoje sobre a tua vida em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus o socorro dos céus. Ele é o socorro bem presente na tribulação. Amado, Ele não é ausente, não. Ele está presente com você na tribulação. Ele estava com Davi na tribulação de Davi. Ele estava com Elias. Socorro bem presente. Mas Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que você é feito de barro. Ele te fez do pó da terra. Olha o que diz, segundo aos Coríntios. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Tesouro em vaso de barro, olha que coisa. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus é muito bom, mas nós somos um vaso de barro, mas nós temos um tesouro. Para que a excelência seja de Deus e não nossa. Então a nossa vida ela tem que ser o quê? Uma vida de intimidade com Deus. Total, fala comigo, total dependência de Deus. Total dependência de Deus, igreja. Para que nós possamos enfrentar os gigantes, nós não podemos nos afastar no momento da luta. Isso vou dar um tempo. Não, cara! Davi não foi dar tempo, não. Davi falou, ei, o que está acontecendo? Porque o coração dele continuava com Deus. Nós não podemos nos isolar, nós não podemos ficar fora da igreja, longe da igreja. Então, nunca, jamais se afaste no momento da luta. Porque quando nós estamos juntos, nós ficamos mais fortes. Nós ficamos mais fortes para enfrentar e derrubar os gigantes. Me ajuda a pregar para quem está do céu, assim, nós precisamos estar junto da família da fé.
Eu já ensinei isso aqui para você. Existem 3 famílias que a Bíblia vai falar. A família espiritual. Não, primeiro, a família natural. A tua família. Aqueles de sangue que você tem sangue. A família espiritual. Que eu entendo todos os salvos. Mas Paulo fala de uma tal de família da fé. Eu entendo que a família da fé é o povo da graça. É uma coisa íntima. Então eu estou falando para você não só da sua família. É a família da fé. O que é isso? O núcleo mais íntimo. Quando a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. É desse lugar que você não pode sair. É desse lugar que Deus não quer que você esteja longe. Por isso que eu falei para você olhar para quem está e falar assim, nós não podemos ficar longe da família da fé. Tem alguém atrás de você? Já aproveita e vê se está dormindo e fala, não fique longe da família da fé. Não fique longe. Você quer agora, vai te passar régua nessa questão de ficar longe? Põe para mim, Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Você sabe que essa primeira frase do versículo ela é muito forte, porque ela é uma exortação clara, uma direção clara, é uma ordem. Não deixemos de congregar como é costume de alguns, ou seja, é uma ordem com base no que estava acontecendo. Mas o que chama mais a minha atenção é a parte B. Antes, façamos admoestações. O não deixemos de congregar é muito forte, mas vem comigo para esse lugar espiritual, de profundidade. Antes, façamos admoestações. Porque para fazer admoestação tem que estar num lugar de muita intimidade. E fazer admoestação é muito mais difícil, muito mais desafiador do que só deixar de congregar. Então, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Quanto mais o dia se aproxima, mais teremos que fazer admoestações. Eu estou pregando alguma coisa fora do que a gente está vivendo no contexto de hoje, igreja? Olha para o mundo lá fora. O que o mundo precisa de hoje? De muita admoestação. O que os crentes precisam de hoje? De muita admoestação. Ao ponto de nós precisarmos ensinar para o crente que domingo é dia do Senhor. Talvez essa seja uma das grandes admoestações da igreja moderna atual. Domingo é dia do Senhor, você foi criado para isso. Domingo é dia dele, separado para ele. Mas hoje estava frio, bispo, hoje estava chovendo. Hoje estava sem a luz, eu tive que tomar banho gelado. Cara, só não vem pelado, mas vem. Põe uma roupa. Na minha época de infância, tinha umas meninas, não sei se isso existe hoje, mas tinha umas meninas que passavam um tal de um spray no cabelo quando não lavava. Tem isso ainda hoje? Não lavava. Cara, ficava um cheiro de sebo com spray. Como é que você sabe disso? Porque eu ia cumprimentar as meninas assim, né? Oi, aí você sentia um cheiro, tipo, o cabelo da semana passada, mas ele estava arrumado. Cara, passa o spray, vai com sebo, mas vem pra igreja, cara. Você ficava em casa, era assim, a gente acordava, hoje eu não vou. Meu pai empurrava com o pé no elevador, vai, desce. O meu irmão tinha um boné, já contei aqui, minha mãe também já contou. O boné dele tinha todas as frases anarquistas, pra você imaginar. A gente era do punk rock, então a gente ouvia aquelas músicas, anarquia é o sistema, e eu não como McDonald's. Pô, eu falei, como eu fiquei tanto tempo sem comer McDonald's? Como eu era tapado? Não, é socialista. Mas, por isso que tem uns jovens que pôs uns tapas na cara. Eu tomei uns tapas na cara. Primeiro dos meus pais, depois da palavra. Aí meu irmão tinha um boné assim, destrua o sistema antes que ele os destrua. Lembra disso aí, qualquer dia? Era do Garotos Podres, olha o nome da banda. Eu lembro da minha mãe falando assim, Senhor, é um desafio, eu estou pregando, estou fazendo a mensagem aqui, e meus filhos estão ouvindo Garotos Podres no quarto. Destrua o sistema antes que ele destrua. Aí ele escreveu lá no boné, e um monte de frase mais. Aí meu pai falava, não, põe o boné, vai para a igreja. Está aqui hoje. É o líder de louvor desta casa. Aí é você, pai frouxo, que fala pro seu filho, vou deixar ele dormindo, ele está muito cansado. Cara, a conta vai chegar. Aí a geração de hoje, por que a gente está vivendo essa geração de hoje de crente que fala, se der eu vou na igreja, se não der eu não vou, é um consumista. É o crente que fala assim, não, se tiver do meu agrado, se for do meu interesse, se der tudo certo da minha agenda, eu vou, é legal, se for um bom alimento eu vou. Cara, igreja é teu lugar e acabou. Se o culto foi bom, se o pastor prega do jeito que você quer, se ele não prega, mas o teu lugar é aqui na casa de Deus. Deus espera você aqui dando culto a Ele, prestando, esse é o sacrifício vivo e aprazível. Paulo fala, apresentar o nosso corpo, então tem que apresentar o corpo. Fala comigo, preciso congregar. E eu posso falar isso, amado, com paz no coração, porque nós não somos as igrejas abusadoras, que eu quero que a igreja esteja aqui. Não, mas você é livre em Jesus. Se Deus fez você livre, quem sou eu que vou te prender? Para pensar nisso. Foi para a liberdade, o que isso te libertou? Não, eu, pastor, vou te prender. Não, a liberdade de Cristo é muito maior do que a prisão do pastor. Agora eu sou teu pastor, eu tenho que pregar aquilo que você precisa ouvir. O teu lugar é na casa de Deus. Domingo é dia do Senhor. Não abra concessão. Não abra. Seus filhos, tua casa, teu casamento precisa estar aqui. Porque é aqui que Deus age. É aqui que Deus fala.
É aqui que você é tratado. Um culto como esse, amado, muda o destino de uma casa inteira. Eu sei o que eu estou pregando. Um culto como esse muda a mente de uma esposa, de um marido, de um jovem. Estou olhando para o meu irmão lá. Um culto como esse transforma caráter, coração. Ah, não, hoje eu não vou. Quem não veio? O quê? Perdeu. Perdeu um banquete. Vamos ler de novo Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, façamos... O que eu estou fazendo hoje? Te admoestando em amor. Façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Seja o gigante que você estiver vivendo, esteja na casa de Deus. Fracasso e insucesso não podem levar você a ter uma vida distante de Deus. Fracasso e insucesso, sabe o que tem que fazer? Te empurrar para uma vida de intimidade com Deus. Quanto mais luta, quanto mais desafio, quanto mais íntimo de Deus você tem que se tornar. O problema é que o crente não está entendendo a dinâmica do céu. Aí vem a luta, eu vou embora. Não, acheguemos-nos com confiança ao trono da graça de Deus. Joel 3,10 diz assim: forjai espadas das vossas relhas e de arado e de lanças, das vossas podadeiras. Diga ao fraco... Você está entendendo como... Não, mas eu estou fraco. Não, mas não importa o que você esteja sentindo. Diga o que você é em Cristo Jesus. Eu sou forte. Diga ao fraco. Não diga, eu estou passando... Não, eu sou forte. Lembra de identidade? Eu sou forte. Eu sou um filho de Deus. Permaneça inabalável. Ore como Davi orou. Olha o Salmo 51:10. Cria em mim, Deus. Essa é a oração que você tem que fazer hoje. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É o cara que mandou matar Urias, mas que se arrependeu diante de Deus. Cria em mim, Deus, esse coração. Davi passou por um drama tão grande, igreja, mas ele reagiu, ele se ergueu, ele superou. Então nós temos que aprender com os fracassos, nós temos que aprender com os insucessos da vida. Por isso, repita para você mesmo esta confissão de fé. Está fraco? Eu sou forte. Chegou eu sou mais que vencedor. Mas eu não sei o que ser, Deus é comigo. Mas eu não tenho dinheiro, meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. Você vive assim, eu vivo, amado. Posso dizer para você, é bom demais. É bom demais depender total de Deus. É bom demais você falar, amado, meu plano A é Deus, meu plano B é Deus, meu plano Z é Deus. É isso. Se não for Deus, amado, eu não sou mais nada. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho está em Deus. Assim tem que ser a sua vida com Deus. Isso é radicalismo. Isso é fé. O justo viverá por fé. Bispo, mas eu errei muito. Eu vou ensinar algo para você que você nunca mais vai esquecer. Aprenda hoje. O erro é um processo educativo. Ponto final. Mas eu errei. É um processo de educação. O que foi, Davi? Um processo de educação. Estava educando ele a ter um coração mais sensível. Aí ele ora, Deus, cria em mim um coração puro. Cria em mim, Pai, um espírito inabalável. Então, quando você passar por esse processo, entenda, você está sendo educado, está sendo forjado por Deus, para que você seja mais bem preparado. O que a gente estudou quinta-feira? A palavra que diz é Tiago, né? O tendes por passar por muitas provações. Tende por motivo de muita alegria ou passares por provações. Porque a provação da vossa fé vai produzir em nós perseverança, vai ter ação completa. Aí como é que eu falo? O final da equação. Você sai de lá íntegro, perfeito e nada deficiente. Mas começa com muita alegria no passagens por adversidades, provações, por lutas. Mas o crente faz o que na hora da luta? Eu vou embora, eu fujo. Não, eu vou buscar outro refúgio. Não. O seu refúgio é Jesus Cristo. O Senhor, Ele nunca vai te desamparar. Deuteronômio 31:6 fala assim, sede fortes e corajosos. Tem forte e corajoso aqui nessa manhã? Diga amém. Sede fortes, sede corajosos, não temais. Nem vos atemorizais diante deles. Por quê? O Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Mas se você fosse sozinho, tudo bem, você ia tremendo nas bases. Mas o Senhor teu Deus vai contigo. O Senhor é quem vai conosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Quando você estiver diante de um gigante, lembre dessa palavra. O Senhor está comigo. Quando você estiver diante de um fracasso, lembre dessa palavra. O Senhor não me desampara. Confie em Deus, igreja. Confie nele. Aí ele está permitindo, é o processo educativo. Vai cooperar para o teu bem. Você conhece Romanos 8:28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de quem? De quem ama a Deus. Ama a Deus, confia nele, vai cooperar para o teu bem. Mas o fracasso foi grande. Se você ama a Deus, confia nele. Vai cooperar para o teu bem. Chamados, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, diante de um desafio, eu vou começar a ir para o final aqui. Diante de um desafio, diante de grandes fracassos, a sua decisão tem que ser a decisão de seguir caminhando com Deus. E não contra ele. Porque tem o oposto.
Ah, bispo, estou passando uma luta. Aí joga a culpa em Deus. Porque Deus quer dizer que não. Aí você se coloca contra Deus. Aí, amado, me ajuda a te ajudar, né? Continue com Deus. Continue com o Senhor. Siga os planos dele. Siga a palavra de Deus. Siga a direção que Deus tem para a sua vida. Somente o Senhor pode firmar os seus passos. Não tem outra pessoa, outro ser que vai firmar os seus passos. Deus firma os nossos passos. Davi sabia disso. O 37, 23. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. O Senhor faz o quê? Firma. De quem? Do homem bom. Davi era bom. Davi sabia disso. Davi errou. Davi pecou, sim. Mas ele era bom. A graça de Deus estava sobre a vida dele. Aí alguém pergunta assim, mas bispo, e se eu cair? Pergunta para mim. Não, eu pedi para você perguntar. Fala, e se eu cair, bispo? Se eu cair. Põe para mim o verso 24. Se cair, não ficará prostrado. Glória a Deus. Marli, gostei dessa palma aí. Lembrou da minha mãe. Ela dava umas palminhas assim. Se nós cairmos, Marli, nós não ficaremos prostrados. Aí eu tropecei, fracassei, não ficarei prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. O que Deus estava fazendo com Davi? Davi, você caiu, você fracassou, você pecou, você adulterou. Mas Davi, você é um homem segundo meu coração, uma coisa do teu coração. O Senhor segura a nossa mão. O Senhor te segura, amado. Ele nos toma pela nossa mão direita, diz a palavra. Ele nos conduz num caminho perfeito. Nós entendemos pela Bíblia que se o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você pode ter transgredido, ter pecado, amado, se arrepende, vai como Davi, vai lá diante de Deus. E esteja pronto para ver a mão do Senhor te levantando. Ele que te toma pela tua mão direita, diz a palavra. Então, se nós eventualmente caímos, igreja, Deus vai nos levantar. Deus, ele não pisa. Não, eu caí, Deus vai pisar. Deus não pisa, Deus não é esse. Deus te levanta. Salomão sabia disso também, Provérbios 24, 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela camarilha. Você não é perverso. Nós estamos estudando um programa de membresia, 2 sementes. Os perversos são esses, aqueles que não têm parte com Deus. São outra semente. Agora, nós não, nós somos esse que é o justo, justificado, caiu, se levanta. Então, nenhuma falha, igreja, nenhum fracasso, ele pode determinar os seus próximos dias. Por que eu estou falando de um futuro? Porque o que aconteceu até aqui a gente não tem como mudar, aconteceu. Mas hoje, eu costumo dizer, é o primeiro dia do resto da nossa vida. Então, nenhum desses fracassos, ou que esteja vivendo no presente, pode determinar quem você é no seu futuro. O Senhor está sempre pronto para te perdoar. O Senhor está sempre pronto para te dar um novo começo. E Ele não vai levar em conta o seu passado. Nós vimos aqui, Ele nos levanta, Ele nos trata, Ele nos ensina. Ele nos exorta, Ele nos admoesta. Ele nos corrige, Ele nos disciplina. Porque todo pai corrige o filho que ama e disciplina, diz a palavra. Então Deus é misericordioso. Salomão sabia no 28:13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará a misericórdia. Fala comigo, quem encobre as transgressões não prospera. Fala, mas quem confessa e deixa. Você está entendendo o processo? Vai diante de Deus e fala, Senhor, pequei contra ti. Lembra do filho pródigo? O que ele falou? Caindo em si, vou chegar na casa do meu pai e falar, pequei contra ti e contra o céu. O que é aquilo? Arrependimento. Talvez é o que você tem que fazer hoje diante de Deus. Esse processo de reconciliação. Senhor, pequei contra ti. Senhor, esse fracasso que eu estou vivendo foi algo que eu plantei. Foi algo que eu, pisei na bola como Davi. Vai lá, se arrepende, confessa. E aí você alcança o quê? Misericórdia. Era essa a diferença de Davi. Davi sabia, Davi confessava, Davi deixava. Davi sabia o que ele fez. Davi confessou o que ele fez, Davi deixou. Então, portanto, igreja, não há nenhum pecado que fique fora da cobertura de Deus. Por isso que eu quis ir na história de Davi, porque é um pecado muito, muito forte. Ele matar um homem, adulterar com uma mulher. Mas isso estava ainda debaixo da cobertura da graça de Deus. Então eu quero terminar lembrando você a analogia que Cristo faz conosco. Por quê? Porque quando a gente vai para... Eu li aqui Davi, eu li... Quem que eu falei aqui também? Elias, enfim. Mas eu queria fechar só mostrando mais um exemplo, rapidinho, que é a história de Sem. Lá em Gênesis. Como ele encobre, a gente leu recentemente também o pecado de Noé, seu pai. Olha só, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo vinho, lembra dessa história? Embriagou-se e pôs dúvida ainda. Noé tomou lá, ficou um pouco alegre. E aí o que acontece? Verso 22. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora dos seus irmãos. Fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então, aqui que está para nós, ó. Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram-na sobre os ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do seu pai, sem que a vissem. Então veja só a atitude desses 2. Vão lá e cobrem a nudez do pai. Despertando Noé do seu vinho,
soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: maldito seja Canaã. A gente sabe que daqui vai vir toda a semente, a outra semente, né, dos ímpios. Seja servo dos servos dos seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Igreja, por que eu estou lendo isso aqui? Porque nós temos um Pai perdoador. Nós temos um Pai que encobre as nossas transgressões. Sem, com a capa aqui, aponta para o que Jesus fez na cruz por mim e por você. Ele já encobriu. A Bíblia fala assim, que... como é que é? Deus encobre a multidão de pecados? Me fugiu o versículo. Enfim, mas Deus, ele encobre a multidão de pecados. É isso que diz a palavra. Ou seja, Deus não descobre, Deus não vai expor. Deus vai aqui como Sem, como Jafé, eles vão lá e ó. Esse é o que Deus faz sobre nós. Na cruz ele já fez isso. Por que eu estou pregando sobre isso? Porque você precisa entender que é assim que Deus te vê. Independentemente do fracasso que você tenha vivido, independentemente do que você tenha passado, amado, o Senhor, ele tem novidade de vida para você. Ele não vai viver te intimidando. Ele não vai viver apontando o dedo para você. Como nós somos hoje, éramos como carmesim. Hoje somos algo mais que a neve, porque ele deu o seu sangue por nós. Então Davi venceu. Davi reagiu. Davi levantou, continuou andando com Deus. Davi continuou sendo um homem de justiça. Sabe o que eu quero dizer para você? Que hoje você também pode continuar sendo um homem de justiça. Você também pode hoje se levantar. Você hoje pode também derrotar o gigante do fracasso, do insucesso. Bispo, o que eu faço? Reaja. Levante a sua cabeça. Creia em Deus. Creia que Deus pode, sabe, derrubar e derrotar todos os gigantes do fracasso na sua vida. Lute com Deus. Não lute contra Deus. Lute com Deus. Sabe, o gigante do fracasso, ele tem que ser derrubado e vencido hoje, nesta manhã na sua vida. Eu sei, amado, porque eu posso experimentar pelo Espírito que esta mensagem, ela é definitiva para muitas vidas aqui nesta manhã. Muitas vidas. Porque, mais uma vez eu digo, eu não sei os pensamentos que você teve neste dia, nessa semana, talvez tenha tido nesses últimos meses, mas Deus sabe. E a palavra diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. O Senhor que sabe, pensamentos de paz e não de mal. Então, se você tem tido pensamentos que são fora da palavra, baseado nas circunstâncias fracassadas da vida, Deus está falando: não é assim que você tem que continuar se vendo. É a partir da ótica dos céus. Eu tenho o último versículo de hoje, que está em Salmo 145, 14, que diz assim: o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Vacilou, meu amado? O Senhor te sustenta. Transgrediu? O Senhor te apruma. Mas o meu fracasso, amado, como eu disse brincando, seja que for, eu peguei um pecado aqui muito terrível, que foi o de Davi. Muito terrível. E é engraçado como o Espírito faz as coisas, né? Essa semana eu tive a oportunidade de, em 2, 3 reuniões que eu tive, lembrar do exemplo de Davi. E eu queria finalizar, eu tenho tempo para isso, o Mills que pode me ajudar aqui, a gente já vai orar. Olha, o Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, o grande rei de Israel. Só que a gente viu aqui uma cena da vida de Davi que não foi boa. A gente viu uma cena de Davi que ele pisou feio na bola. Davi vai lá, manda a carta para Urias, coloca na frente da batalha, para que ele seja morto. O cara é morto. Ele tinha adulterado. Ele fica com a mulher. Tudo bem, colheu depois na vida do filho, fim dos filhos, mas Davi pisou na bola. Mas isso não determinou quem Davi era. Você conhece a história do rei Davi? E o que a gente pode olhar? Eu queria que você entendesse, não é o erro em si, ou talvez o pecado em si. Porque Davi pecou. Davi errou. Quem foi o rei antes de Davi, você sabe? Saul. Saul, sendo o rei de Israel. E teve uma história, uma grande trajetória. Saul também errou. Saul também falhou. Saul também pecou diante de Deus. Você vai se lembrar, Saul, numa certa ocasião, ele tinha uma ordem clara de Deus. Falou assim: olha, Saul, você só avança depois que o sacerdote, o profeta, chegar aqui e fizer o sacrifício. E aí, se você for ler a palavra, diz assim: o povo, Saul sempre olhando para o povo pressionou, o povo, você não chegava, eu mesmo fiz o holocausto aqui e fomos para a batalha. E chega depois o profeta Samuel e fala: por que você fez isso, Saul? Por que fez isso? Agora você perdeu o trono. Por que você fez isso diante do Senhor? Deus já tem um homem segundo o coração dele. Aí você vai falar: por que com Saul Deus não deu uma
alternativa com Davi. Sabe por quê? Porque Saul não se arrependeu diante de Deus. Saul ficou buscando colocar a sua desculpa, transferindo a sua culpa. Aí vamos para Davi, que a gente está estudando. Davi, eu não li aqui, mas você conhece a história. Davi adulterou, pecou, fez tudo isso. Aí um profeta se levanta, o profeta Natan, e fala: Davi, se um homem pegar as ovelhas, tal, o que ele tem que fazer? Faz uma analogia ali. Se ele rouba as ovelhas do seu senhor, Davi falou: esse homem tem que ser morto. Ele falou: pois é, Davi, esse homem é você. Aí o que Davi faz? Ele faz igual Saul? Não, porque é isso. Não, Davi rasga as vestes. Davi pede perdão para Deus. Ou seja, igreja, não é o erro, é como você lida com o erro. É a sua atitude diante de Deus. Você pecou, você transgrediu, Davi também, tantos outros transgrediram. Mas é a atitude que você vai ter diante disso. Por isso eu quero terminar falando para você. Coloca para mim, Enoque. O fracasso, eu sempre digo isso, não é o oposto do sucesso. O oposto do sucesso é a desistência. Não desista. Davi fracassou, mas ele não desistiu. Davi continuou. Senhor, cria em mim um coração puro, um espírito inabalável. Rasgou as vestes. O que nós poderíamos falar de tantos outros, amados? Não é isso que diz Paulo na Galeria dos Heróis da Fé? Que nós poderíamos falar de tantos outros que não caberia aqui. Tantos outros homens que fracassaram. Talvez Jó tenha tido um fracasso. Você conhece a história de Jó? Entre aspas, um fracasso. Deus permitiu algo na vida de Jó. Se você for olhar a história de Jó, então, a esposa orou: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele se coçava com o caco. Uau! Fracasso. Permissão de Deus na vida de Jó, porque Jó também não tinha feito nada. Ali Deus permitiu. Outra história. Mas aos olhos humanos, talvez Jó estivesse vivendo um fracasso. Jó. Eu estava ali no louvor. Olha só, eu não passei isso aí, Enoque. Jó. Eu quero terminar lendo isso aqui. Jó 14. Diz assim a palavra de Deus. Jó sabia sobre esperança. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. Cara, a árvore tem esperança. Você vale mais que uma árvore? Mesmo cortada, ele diz, se renovará. Ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco. Eu amo o verso 9, ele diz assim: ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. O que você está sendo aqui imerso hoje? A palavra de Deus chegou sobre a tua vida, meu amado. Se o cheiro das águas traz planta nova para um tronco cortado, o que não faz a palavra de Deus no teu coração? A palavra de Deus te restaura. A palavra de Deus te liberta. A palavra de Deus te levanta, te coloca de pé. A palavra de Deus te coloca num lugar onde você não se olha mais pelos seus fracassos, mas você se olha pela obra de Cristo na cruz. Por isso eu digo, pecou, se arrepende, entrega, faça como Davi, rasga as vestes, mas fala: Deus, pequei contra ti. Seja o filho pródigo, pequei contra o céu. Vou lá pro meu pai, vou falar: pai, pequei contra ti sobre o céu. E o que o pai faz? Está de braços abertos. Não seja um Saul da vida, não seja um ímpio da vida, seja um homem segundo o coração de Deus. Fracassou e agora saiba que esse gigante já caiu por terra, porque nós começamos a palavra lendo: o que diremos à vista dessas coisas? E eu termino dizendo: se Deus é por nós, igreja, quem será contra? Não há fracasso que seja maior, não há derrota que seja maior, não há situação de morte que seja maior, não há falência no casamento que seja maior do que o amor de Deus pela tua vida. Deus pode e Deus quer reverter tudo isso hoje. Por isso Ele te trouxe até aqui. Por isso diz: o Espírito de Deus te atraiu ao santuário, porque a obra de Deus está acontecendo hoje na tua vida. E eu vou falar para você: se prepara, porque agora, através de você, uma grande obra vai começar a fluir. Deus está te tratando. Deus está usando o erro como um processo educativo para os espirituais maduros entenderem, para que depois desse processo de educação espiritual você chegue, como diz Tiago, íntegro, perfeito e nada deficiente, para que agora através de você uma grande obra seja feita. Ah, bispo, meu casamento, minha vida financeira, se prepara. É aí que Deus vai te usar, cara. É aí que Deus quer te usar. Eu estou de rastros, é nesse fracasso aí que Deus vai te levantar, onde você vai ter autoridade para pregar, para vencer, para ensinar, para falar de algo, não porque você leu, mas porque você viveu. Uma obra em você e através de você, que assim seja, porque assim quer o Senhor.
sobre todos os seus filhos, em nome de Jesus. Amado, só pelo Espírito para você receber isso. Fica de pé no teu lugar. Você consegue sentir que o Espírito Santo está se movendo em nosso meio? Oh, meu amado, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Ele nos constrange. A Bíblia diz que com gemidos inexprimíveis Ele se manifesta em nosso meio. Amado, Deus, Ele está fazendo uma obra agora no teu interior, no teu espírito, nos teus pensamentos, nas tuas atitudes. A Bíblia diz de uma obra tal que se contada não vão acreditar. Se você puder, levante suas duas mãos aos céus agora em sinal de total rendição a Deus. Mais alto que você puder, sabe agora, se você puder e conseguir e quiser se prostrar, tenha uma atitude agora diante deste Deus. Foi isso que Davi fez, ele rasgou as vestes, ele se prostrou, ele levantou as mãos, ele se arrependeu diante do Senhor, ele não ficou transferindo a culpa, ele não ficou buscando, sabe, culpados, ele falou, eu errei, eu pequei, eu transgredi. Por isso, foi um grande homem, um grande herói. Oh, meu amado, você vai com essas mãos aos céus, dizer ao Senhor, tudo que você tem a Ele, tudo que passa no teu coração, comece agora a falar, com as mãos aos céus, comece a falar para Ele, Senhor, eu não recebo mais fracasso, insucesso. Fala, eu sei que não é o que o Senhor tem para mim, eu sei que não é o teu veredito final, eu sei que não é, Senhor, o meu destino final. Se você precisar agora, num momento antes, pedir perdão, faça isso a Deus. Eu falei aqui durante 40 minutos, agora eu queria que você, durante 2 minutos, falasse com Deus, com as mãos aos céus. Você e Deus nessa hora. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Deus. E não importa se você está chorando, se você chorou, não importa, Ele recolhe as suas lágrimas. Ele recolhe as suas lágrimas. Diz a palavra que Ele recolhe em taças de ouro. Ele enxuga toda lágrima. E no lugar de cada lágrima Ele tem riso. No lugar das lágrimas do fracasso Ele tem abundante alegria, restauração. Você crê que tem misericórdia, graça e luz para você? Você crê que esse é o Deus que te trouxe aqui por conta desta misericórdia, desta graça? Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Oh, Pai, o Teu amor nos constrange. Amado, você sabe que o amor de Deus, ele não tem fim? Eu sei que nós precisamos terminar o culto, amado, mas eu queria que você entendesse, o amor de Deus não tem fim. Fala assim com a tua boca, o amor de Deus, ele não cessa. Fala de novo, o amor de Deus, ele não cessa. Fala assim, o amor de Deus, diga, ele é eterno. Diga, ele não tem fim. Diga, o amor de Deus, ele é eterno. Diga, ele não tem fim. Vá em paz, porque a paz de Deus que excede o entendimento já guardou o seu coração. Já guardou, amado. Seus pensamentos, seu coração, sua alma, teu espírito está guardado no Senhor. Olhe para frente. Paulo disse, olhando firmemente para o autor. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas. Esqueça, sai daqui olhando para o teu futuro, porque Deus está lá. Tenha um ótimo domingo, uma ótima semana. E aqueles que derrubaram o gigante do fracasso, digam: glória a Deus, bom dia a todos. Abraça quem está do seu lado e diga: não há fracasso no nosso meio, somos mais que vencedores. Tchau.